Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. A legitimidade do Ministério Público para promover investigações de natureza penal tem sido reconhecida pelo STF e comemorada pela sociedade. Em tempos de lava-jato e de CPIs, é importante que a autonomia da instituição seja assegurada. O Ministério Público também terá de lidar com o novo Código de Processo Civil que entra em vigor em março de 2016 e confere maior efetividade aos princípios constitucionais. Para abordar os temas, convidamos o Procurador de Justiça, Cláudio Barros Silva. Doutor Cláudio, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui conosco novamente no programa. Agora, em maio, doutor Cláudio, o plenário do STF concluiu um julgamento com repercussão geral, em que reconhece o poder de investigação do Ministério Público. Eu gostaria da sua avaliação sobre esse tema. Pois o Supremo Tribunal Federal deu repercussão geral a esta questão em razão, Marco, de diversas decisões anteriores que a própria Corte passou a ter com relação à questão referente à investigação penal. A matéria foi tratada durante a última década de forma muito presente pelo Supremo Tribunal Federal e pela própria instituição do Ministério Público, que traduzia nas suas preocupações a vontade da sociedade em poder, eventualmente, enfrentar questões que não eram enfrentadas. Nós estamos vivendo neste país, hoje, uma realidade totalmente diferente da realidade que vivíamos há 5, 10 anos atrás. Porque o Ministério Público, com a capacidade que tem de organização, aproximado que está hoje da Polícia Federal, tem alcançado resultados que jamais nós pensaríamos que obteríamos aqui neste país. Resultados com relação às suas investigações. E leva as cortes, tanto em primeiro grau quanto perante o próprio Supremo Tribunal Federal, aqueles que eventualmente ultrapassam os limites impostos pela lei para efeitos de poder trabalhar a questão pública. A Lava Jato é o exemplo disso. O Supremo apenas, de forma muito clara, determinou que nós tivéssemos que ter cautelas nas investigações. Quando estava no Conselho Nacional do Ministério Público, como conselheiro, nós aprovamos uma resolução que determinava, ou seja, autorizava o Ministério Público a investigar, mas não só isso, ela dizia como o Ministério Público poderia investigar e o que poderia investigar. Aquilo servia de balizamento para efeitos de evitar excessos da própria instituição. E esta é a preocupação traduzida pela decisão do Supremo Tribunal Federal. Em razão da reiteração de decisões anteriores, o Supremo agora deu efeito maior à própria decisão, dando um caráter mais amplo à decisão e apenas reafirmando o que já consta na Constituição Federal. O Ministério Público é o titular da ação penal, destinatário de toda a investigação, seja ela feita pela polícia ou por outros órgãos, como a própria Assembleia Legislativa, o Parlamento, enfim, a Secretaria da Fazenda e tantos outros órgãos que podem investigar também, tem como resultado das suas investigações um encaminhamento, se houver crime, ao titular da ação penal, que é o Ministério Público. Evidentemente que o titular da ação penal, podendo promover a ação penal, também, em algumas situações, pode produzir e realizar investigações. Doutor Cláudio, o programa lhe convidou porque o senhor é um especialista em assuntos das áreas civil e criminal. Eu creio que essa decisão do Supremo Tribunal Federal vem em boa hora, porque a sociedade não aguenta mais práticas de crimes e principalmente essa corrupção endêmica que assola o país e que foi evidenciada pela Lava Jato. A corrupção, ela não é uma coisa nova, Desde que o homem vive em sociedade e se organiza em forma de Estado, evidentemente que nós temos reflexos diretos com relação às práticas que levam à corrupção. Então, a corrupção está presente na vida social, na vida em sociedade mesmo. O que nós temos hoje é uma nova visão do enfrentamento destas questões.
E aí, este ator novo, que tem uma roupagem nova, embora com as definições já anteriores à sua atuação, que é o Ministério Público, passou a ter o respaldo direto com relação às suas investigações do Poder Judiciário, através, inclusive, do próprio Supremo Tribunal Federal, mas também com relação ao apoio que passou e necessita ter sempre da sociedade, que é destinatária da ação do Ministério Público. O que tem de novo em tudo isso é uma atuação muito segura e muito técnica da própria Polícia Federal e do Ministério Público, principalmente o Ministério Público Federal na sua atuação com relação ao combate à corrupção. Pois aí que eu gostaria que o senhor focasse mais na atuação do Ministério Público, principalmente o Ministério Público Federal, porque essas investigações da força-tarefa do Ministério Público Federal foram reconhecidas internacionalmente. Eu acho que nós temos um marco bem claro em tudo isto, né? O Ministério Público Federal, na metade da década de 90, ele resolveu optar por fazer ou atuar em questões que tivessem repercussão pública e especialmente repercussão social. Então, o Ministério Público Federal, que teria uma abrangência enorme de ações para tutelar, para promover, ele acabou destacando algumas que são preferenciais, aquelas que, de fato, atingem diretamente o interesse da sociedade. E, com isso, passou também a trabalhar de forma muito profissional. Não há como hoje não reconhecer que o trabalho do Ministério Público Federal é um trabalho que, de fato, enobrece aqueles que trabalham com a questão pública de uma forma muito clara e com muito respeito. O trabalho é dedicado, é técnico e é qualificado na busca de questões que são extremamente importantes para as relações sociais. O senhor também foi membro do Conselho Nacional do Ministério Público e por isso eu quero lhe fazer uma pergunta que engloba uma participação, uma atuação do Procurador-Geral da República. Ele recentemente entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra uma lei que obriga o Ministério Público a priorizar as investigações das CPIs. Eu gostaria também da sua avaliação sobre esse tema. O Procurador-Geral da República, como também os Procuradores-Gerais de Justiça, e nenhum é subordinado ao outro, tem as suas competências afirmadas na Constituição Federal e na Constituição dos Estados, nas constituições estaduais. O Procurador-Geral da República, ele, fazendo o controle desta lei federal, que trata dos prazos que são definidos para efeitos de dar prioridade à matéria investigada no Parlamento, para efeitos de promover ações, ele entrou com a ação direta de inconstitucionalidade. Esta lei, ela foi reproduzida no Estado do Rio Grande do Sul. Quando eu era Procurador-Geral de Justiça aqui no Estado, nós tivemos, a Casa Legislativa aprovou uma lei estadual e nós também, lembro da CPI, por exemplo, do crime organizado feito por esta casa, nós também tivemos a possibilidade de usar e cumprir as determinações da lei no sentido de enfrentar toda a investigação e tentar achar os resultados necessários nessa investigação. E evidentemente que a questão ela passa por um outro significado. Uma investigação complexa que precisa de provas técnicas extremamente difíceis de obter. Muitas vezes, nestas relações federais, elas são crimes praticados multinacionais, transnacionais, que têm repercussão direta em mais de um estado. A Petrobras, que está sendo investigada, tem uma refinaria que está sendo investigada nos Estados Unidos, tem contas bancárias em paraísos fiscais, né? Então, todo este processo ele precisa de uma atenção especial e o prazo assinalado pela lei não permite que se faça de forma muito abrangente uma investigação nesse sentido. Esta é a razão
de se tentar tirar da lei ou inviabilizar a lei ou inviabilizar o prazo definido em lei para efeitos de dar consequência à investigação, né? Evidentemente que a ideia e a proposição é sempre cumprir os prazos da melhor forma possível, mas tem algumas investigações que não permitem que se possa estabelecer um prazo que não vai ser cumprido, porque não há como se fazer uma investigação ou aprofundar uma investigação com relação a questões extremamente complexas em prazos muito limitados. Claro, lembrando sempre que o Ministério Público é destinatário fiel das CPIs. Agora, mudando um pouco de área para a área civil, doutor Cláudio, o ano que vem, em março, entra em vigor o novo Código de Processo Civil. Quais são as mudanças que o senhor destaca nesse texto normativo? O novo código, nos seus vetores gerais, ele traz algumas modificações que são claramente no sentido de dar consequência às determinações constitucionais, né? Mais uma vez, nós estamos num constitucionalismo moderno, contemporâneo, nós estamos afirmando a prevalência das normas constitucionais sobre as normas de organização e também a adequação das normas infraconstitucionais à própria norma constitucional. Então, como grandes modificações desse código, que procura dar efeito, por exemplo, a duração razoável de um processo, que é um princípio que veio esculpido na reforma do Poder Judiciário, na emenda constitucional número 45, faz com que nós tenhamos que trabalhar no sentido de que se tenha efetividade naquilo que se provoca ou se leva o Poder Judiciário para julgamento. Se quer decisões com relação a determinadas matérias. Então, isto faz parte deste grande trabalho que foi feito. Hoje nós estamos trabalhando no sentido de evitar demandas. Como é que nós poderemos evitar demandas? Dando consequência à possibilidade de mediação e de negociação. Nós vamos tentar esgotar todas as formas possíveis de negociar, né, para evitar que se possa ter uma ação, né? E essas negociações acontecerão antes do processo, durante o processo e até após a sentença judicial, que possa definir aquele conflito de interesses, ou seja, as partes, depois de ter um título executivo judicial, ainda poderão sentar e resolver o seu litígio através da própria negociação. Doutor Cláudio, existe a possibilidade de conversão de ações individuais em coletivas, em casos em que atinge toda a coletividade? Este incidente, ele está presente no novo Código de Processo, né, para evitar as demandas repetitivas. Nós vemos, por vezes, centenas, milhares de ações promovidas com o mesmo objeto, com relação a um determinado banco, com relação a determinada prestadora de serviços de telefonia, com relação ao descumprimento de leis pelo Estado. Quer dizer, o Parlamento aprova uma lei, depois o Estado não cumpre a lei que aprovou, os beneficiários da lei entram com ações e as ações dizem a mesma coisa, todas elas são iguais, buscando resultados. Então, estas demandas de caráter repetitivo permitirão que se possa, então, provocar um incidente e, neste incidente levado a um tribunal regional, a um tribunal de justiça, suspenderá no Brasil, terá efeito de suspender no Brasil inteiro todas as demandas com o mesmo conteúdo, não vai se discutir matéria de fato, e sim puramente matéria de direito. Suspende-se até um ano todos os processos idênticos que estão tramitando e o tribunal irá resolver aquele incidente dizendo quem tem razão. Uma decisão valerá para milhares de ações que estão tramitando no Brasil inteiro sobre o mesmo tema. Então, estas são questões que, a meu ver, levam de fato à efetividade, né, a resultados que serão possíveis. O Ministério Público, nestes processos, poderá ser autor
de um incidente de demanda repetitiva, como, se não for autor, estará sendo chamado para, como órgão interveniente, vir fiscalizar a correta aplicação da lei naquele caso concreto. Uma outra questão polêmica que eu gostaria de lhe perguntar é a seguinte: o ministro Gilmar Mendes, ele defende o adiamento da entrada em vigor do Código de Processo Civil, ou até mesmo a mudança dele em virtude de regras que serão mudadas na apresentação dos recursos. Ele diz que vai sobrecarregar os tribunais superiores. O ministro Gilmar Mendes, como todos nós que trabalhamos com direito, tivemos a oportunidade de levar sugestões de aperfeiçoamento das regras quando se discutiu amplamente neste país, durante alguns anos, esta reforma do Código de Processo Civil. E, evidentemente, que toda mudança, ela traz resultados e consequências, né? Eu não tenho dúvida alguma que o novo, ele cria problemas para quem está acomodado, quem está estabelecido, né, e que tem as suas praxes normais resolvidas de uma forma muito singela. O grande problema é que o novo que está sendo proposto, de fato, pode mudar a sistemática do processo civil brasileiro, né? Se vai sobrecarregar os tribunais, as regras poderão ser resolvidas na frente, desde que apontado isso no caso concreto, na situação concreta. Não podemos falar em tese que haverá sobrecarga dos tribunais se até agora não experimentamos o novo código, que vai entrar em vigor só na metade do mês de março do próximo ano. O que nós precisamos é experimentar o novo código, né? Ele tem coisas novas que permitem que nós possamos resolver problemas que estão presentes no dia a dia dos conflitos que são levados ao Poder Judiciário. A massificação da jurisdição hoje, ela cria problemas sérios porque os tribunais estão abarrotados de demandas, muitas delas repetitivas, e nós não temos resultados efetivos com relação ao destinatário da norma. Ou seja, quando uma pessoa vai a juízo, ela quer uma sentença, ela quer um resultado, ela quer efetividade. Não é possível que essa sentença seja dada 2, 3, 4, 5 anos depois, quando a pretensão foi colocada. Então, as consequências disso, elas são de não realização de direitos. Nós precisamos de efetividade. No Ministério Público Gaúcho, o senhor preside uma comissão de estudos que debate essas inovações legislativas. Como andam esses trabalhos? Olha, os trabalhos colocados entre os colegas do Ministério Público permitem dizer que nós teremos modificações também que batem diretamente na instituição do Ministério Público. A maior modificação que eu vejo é que o legislador tentou, de alguma forma, trazer para dentro do contexto do Código de Processo as regras constitucionais que hoje afirmam a possibilidade do Ministério Público atuar ou intervir nos processos, né? E também procurou o legislador infraconstitucional, que elaborou e trabalhou este Código de Processo, ele procurou fazer com que nós tivéssemos como resultado desta norma interpretações, a superação de interpretações que até ontem deixavam ou expunham o Ministério Público nas suas práticas. Lá no Conselho Nacional, quando estive, eu fui relator de regras que interpretavam a forma de atuação do Ministério Público no processo civil. E nós baixamos uma resolução, uma recomendação de caráter geral para todo o Brasil, para que os Ministérios Públicos estaduais, em razão do mundo que são as atribuições definidas ao Ministério Público, pudesse fazer com que a instituição refletisse em cada um dos seus ambientes de organização, e que nessas reflexões pudesse dizer assim: é prioritário para a instituição do Ministério Público e para a sociedade que nós tenhamos que assumir determinada postura. E tem determinadas coisas ou praxes que nós realizamos nos processos que não têm a mínima repercussão social e que não servem para, ou que não possam atrair a atividade do Ministério Público. Isso foi colocado lá e repercutiu nos estados. Mas
o novo código permitirá que nós tenhamos que fazer este reencontro nosso também com as nossas prioridades e também deixando de lado uma série de problemas que nós temos de atuação mais burocrática que não tem a mínima repercussão social, mas que carregam de trabalho os próprios órgãos do Ministério Público que atuam no processo civil. O Ministério Público Gaúcho prepara um evento, um congresso para discutir a intervenção no civil? Nós não teremos um congresso, nós teremos um evento que será realizado agora no mês de novembro, né, com a participação de diversos colegas e estaremos, certamente, a comissão trabalhando até a entrada em vigor do código, possivelmente até posteriormente ao código entrar em vigor, né, trabalhando e vendo e fazendo as avaliações necessárias com relação à instituição. Este evento será realizado também na metade do mês de novembro e permitirá que nós tenhamos condições de enfrentar algumas questões que estão colocadas no novo código, que são inovações, para preparar os membros do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul na sua atuação diária e cotidiana com relação ao próprio processo, seja como órgão agente, seja como órgão interveniente. E também para trabalhar muito esta situação nova, esta função claramente definida da instituição do Ministério Público, de ser uma instituição que possa atuar antes do processo, na sua atividade pré-processual e até depois do processo, na mediação e na negociação, que será possível que nós tenhamos capacidade de organizar dentro da instituição para efeitos de dar sequência ou resultados àquilo que vem ao Ministério Público. Todos os dias, em cada canto desse estado, um promotor de justiça está recebendo alguém, alguma pessoa de uma comunidade, levando ao Ministério Público as suas demandas. Nós passamos fazendo acertamentos de conflitos de interesses em todo o estado. E isto estará muito mais presente para efeitos de poder resolver problemas na ação que o Ministério Público irá desenvolver. Então, nós estamos nos preparando para ser negociadores e mediadores de processos, nós estamos nos preparando para ser demandistas no processo, promovendo ações, como também nós estamos nos preparando para fiscalizarmos, naqueles casos que a Constituição e a lei determina, fiscalizarmos o próprio processo. E, além disso, Marco, nós iremos também produzir um livro, né? Os colegas já estão trabalhando nos seus textos, serão 25 textos, sobre questões que levam à intervenção do Ministério Público, à fiscalização do Ministério Público, que estão presentes no novo Código de Processo, escritos por 25 membros do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, no sentido de fazer com que esta obra entre em vigor também na metade do mês de março, quando o novo Código de Processo Civil estiver entrando em vigor. Espero que não haja prorrogação com relação ao prazo de entrada em vigor e espero que nós, no início do ano que vem, tenhamos então uma nova ordem do processo civil adequada, aí sim, claramente aos princípios constitucionais e que tenham resultados efetivos. Essas questões que o senhor nos traz é importante porque o Ministério Público Gaúcho sempre foi pioneiro em várias áreas, em várias ações institucionais. Nós estamos encerrando o nosso programa, doutor Cláudio, mas eu gostaria ainda que o senhor fizesse as suas considerações em um minutinho. Pois olha, Marco, eu venho ao programa com muita satisfação, né, trabalhando temas sobre o Ministério Público, que é a minha vida, né? Nós passamos a vida inteira trabalhando as questões do Ministério Público, matéria criminal que está sendo posta com uma matéria nova, o novo que vem aí, que é o novo Código de Processo. Este programa é extremamente importante para que a sociedade saiba o quanto o Ministério Público tem feito para realizar os anseios mínimos das pessoas que vivem com todas as suas dificuldades, os momentos próprios da sua vida familiar e da sua vida social. Esta é uma instituição chave na democracia brasileira. Então é extremamente importante que nós tenhamos espaços como estes que possam discutir questões que interessam a sociedade, que interessam a própria organização de todos nós. Ok. Procurador de Justiça, doutor Cláudio Barros Silva, mais uma vez eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Muito obrigado.
Se você tem dúvidas, críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para o endereço eletrônico que está na tela. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no YouTube. Na próxima semana, voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!